Antes da gente entrar na política local, vamos falar de um tema também que eu acho que é muito importante no Brasil, que se discute no momento, nas redes sociais. O debate é grande, é os super salários, né? Que aí atinge o judiciário, atinge todo mundo. É gente ganhando 100 mil, 180 mil, 150 mil. 200 mil reais. Eu vou dar um exemplo para você. Fica à vontade, Osmir. Acho que é importante. Na época, isso faz muito tempo, que eu e Narciso, nós éramos parlamentares. Nos idos de 80. Não tinha, no Congresso não tinha o tal da verba indenizatória. A verba indenizatória. Não existia. Concorda comigo? Concordo. Não existia essa tal verba indenizatória. Que aqui para nós, eu acho que isso também é uma excrescência. Tá? Do meu jeito que eu acho auxílio moradia para quem tem em casa, uma imoralidade. É legal, o cara diz, é legal porque está na lei. Não, mas é imoral, a lei prevê a moralidade também. A Constituição Federal tem um teto. O teto é claro, não tem... Exatamente. Você não adianta arranjar penduricalhos e depois querer dizer que não, mas está na lei. Não. Há um teto. Agora, eu acho que essa discussão dos salários tem que atingir os três poderes. Concordo. E incluir daí o Ministério Público. E aí o Ministério Público. Porque é impossível se continuar nos países civilizados, que não é o nosso caso, a diferença entre o maior e o menor salário é de até 8 vezes, entre o que ganha mais e o que ganha menos. No Brasil, a distância é enorme. Vocês agora acabaram de citar salário de 200 mil, quando nós temos pessoas que se aposentam com 1.000 e poucos reais. Com menos de R$1.000. Com menos de R$1.000, não. Com salário mínimo. São muitos trabalhadores rurais. E outros, servidor público. Se aposenta ganhando salário mínimo e tem servidor público ganhando 200 mil e ainda tentando querer fazer greve. E mais grave, que eu acho, Narciso, são os que querem moralizar o país. À vontade, Rocha. Eu acho que nós temos algumas distorções no Brasil que precisam ser corrigidas. E precisam ser corrigidas com a máxima urgência. Nós temos um texto constitucional que limita o salário do serviço público ao salário do ministro Supremo, que é R$33 mil. Né? E não tem nenhum outro subterfúgio que possa ser utilizado para acabar com isso aqui. Para burlar, para passar por cima da Constituição Federal. Eu vi recentemente um caso de um juiz no Mato Grosso que recebeu no mês R$500 mil. R$500 mil, Estélio. R$500 mil, Narciso. No mês. Eu sei. Né? Eu dei o exemplo da agora há pouco, mas a desembargadora do Rio Grande do Norte, Judite Nunes, o nome dela, que decretou a ilegalidade da greve da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que não era greve, os policiais simplesmente estavam 3 meses sem receber salário. E não tem como, com 3 meses sem receber salário, ganhando R$3 mil, passa 3 meses sem receber e trabalhar não tem como. Sabe quanto essa desembargadora recebeu em outubro passado? R$250 mil. Ela recebeu 2 auxílios de moradia. Vencimento. Um de 50 e alguma coisa, um de 150 e um salário de 40 e poucos mil reais. Né? Então, e pior, o desembargador, o outro desembargador que eu não vou recordar o nome, que determinou a prisão dos policiais que não fossem ao serviço, esse sujeito ganhou R$260 mil no mês. Né? Então nós temos distorções que precisam ser corrigidas. A Constituição Federal, ela ainda está vigindo. Não é súmula, não é resolução, não é lei, não é decreto, que pode passar por cima dela. Né? Então, assim, eu acho que essas distorções nós precisamos corrigir. Né? Não dá para se ter pessoas ganhando mais auxílio do que salário. Não Agora, existe. você não acha, Queria ouvir o coronel. Você não acha que o Congresso Nacional tem muita culpa nisso? Concordo. Acho que o Congresso falta no Congresso Nacional e também na questão do Executivo, não é só a gestão, não. São princípios éticos, morais, e essa situação que nós temos hoje no Congresso, da falta de credibilidade no Legislativo, isso faz com que um outro poder cresça em cima dele. Então, se nós tivéssemos lá pessoas que são comprometidas realmente com a sociedade, que quando estão na época da campanha prometem mundos e fundos, e se elas cumprissem aquilo que elas prometessem e trabalhassem dentro dos princípios éticos, morais, buscando realmente o coletivo e não o individual, com certeza eles teriam todo o poder, porque é previsto na Constituição, né? Um poder controla o outro, são independentes e nenhum é maior do que o outro. O problema é que hoje a situação moral do Congresso, né,
um monte de gente envolvida com corrupção. A maioria das pessoas ali usam o seu mandato para se beneficiar, para fazer moeda de troca. E aí essas pessoas não têm moral de ir para cima do Poder Judiciário e dizer, olha, você não pode ganhar mais do que o teto. O teto previsto é esse aqui e você não pode. Ora, o Senado é o poder que pode julgar os ministros do STF. Agora, qual é a moral que tem um senador desse, que tudo tão envolvido na corrupção, julgar um ministro do STF? É complicado. Então, veja bem, está tudo bagunçado. Nós temos que voltar à estabilidade do nosso Estado, do nosso país. Ô, coronel, e eu quero me reportar muito mais aqui ao deputado Rocha. Há 3 dias atrás, esse procurador Dalton Dallagnol... E está aqui, não, senhor. Hein? Está aqui. Está aqui no Acre? Diz que fazendo palestra, o senhor li no jornal. Sabia não. Ele está vindo, eu acho que não está hoje, mas ele vai estar vindo esses dias para dar uma palestra. O procurador Dalton entendi, Dallagnol. A agressão que ele fez ao Congresso Nacional. E não foi dada nenhuma resposta. Pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Que era para ter mandato coletivo, foi isso? E nem pelo presidente do Senado, Rodrigo Eunício Oliveira. Ele disse que se posicionaria contra ao mandato coletivo nas favelas do Rio de Janeiro, porque nos gabinetes do Congresso Nacional, ele não se reportou ao gabinete do Ronan, nem do Jucá, nem desses... Generalizou, né? Desses parlamentares rotulados de desonesto. Então, ele se reportou ao seu próprio gabinete, deputado. Ele se reportou que nos gabinetes do Congresso Nacional tem proporcionalmente, ele usou a expressão proporcionalmente, mais bandidos do que nas favelas do Rio de Janeiro. Eu vi aquilo, né? Quer dizer, se, deputado, os presidentes do Congresso, da Câmara e do Senado deram calado por resposta e continuarem calados como continuam, com toda honestidade, a autoridade do Congresso foi para a lama e de forma irrecuperável. Deixa eu lhe dizer então, primeiro assim, o mal das pessoas que generalizam é porque normalmente eles costumam medir os outros pelo seu próprio comportamento. Costumam medir o caráter dos outros pelos deles próprios. Mas a resposta houve do Congresso. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Fábio Ramalho, ele usou o espaço na tribuna para solicitar da Câmara a convocação do seu Dalton Dallagnol para que ele preste esclarecimentos na Câmara. E tem que prestar. O Congresso brasileiro, ele merece respeito. Se um ou outro membro é investigado, e tem que ser investigado, eu sempre fui um dos que apoiei as iniciativas de investigação, de moralização do serviço público como um todo, né? E eu acho que o trabalho que a Lava Jato fez, embora tenham questionamentos jurídicos, e de fato existem, mas do ponto de vista ético é perfeito. Agora, isso não dá o direito a ninguém, nem o senhor Dalton Dallagnol, nem ninguém, né, de afrontar o Parlamento brasileiro. O Parlamento brasileiro, ele merece o respeito, e o deputado Fábio Ramalho, ele propôs a convocação, e nós vamos convocar o senhor Dalton Dallagnol para que ele possa se explicar. Eu estudei direito ainda no tempo em que o juiz, o promotor, ele só falava nos autos, né? Hoje, o Ministério Público, o STF, a sessão é televisionada. Estão virando estrelas de e esse aqui cinema. Gosta de um holofote. Então, não dá para se generalizar. Acho que o senhor Dalton Dallagnol foi infeliz. Né? Foi infeliz não, deputado, foi irresponsável. Irresponsável. Infelicidade. E talvez... É quando você comete um erro acidental e não uma falha proposital. Talvez ele esteja julgando o Congresso pelo caráter dele próprio.
Né? Então, eu acho que merece uma resposta do... Porque ele recebe auxílio de moradia, viu? Ele não só recebe auxílio de moradia, como recebe um daqueles salários de 70, 80, 100 mil reais. Aliás, estava na Câmara Federal com diária para fazer lobby para aprovar as tais 10 medidas. Né? Então, assim, nós temos que ir devagar, né? cada um respeitando o seu espaço, né? O Ministério Público respeitando o Legislativo respeitando o Ministério Público, é assim que funciona. Narciso, vocês falaram aí na questão, você no início, da educação, né? Fundamental investimento na educação. Agora, Narciso, me preocupa muito hoje a educação que está sendo transmitida nas escolas, notadamente as escolas públicas. Eu tenho aqui, um professor da Universidade Federal, ele disse que a democracia na Venezuela é bem melhor do que a democracia brasileira. Eu não dou a menor importância para esse idiota. Me preocupa é o que esse cara transmite em sala de aula para os jovens ainda em formação. Eu pago a passagem dele de ida para lá, se ele quiser ir morar. Pois é, ele podia ir para lá, para a universidade. Eu pago a passagem dele de ida para lá. Você sabia disso? Professor da Universidade Federal. Está aqui o retratozinho do Cunha. Chegar a dizer uma aberração dessa. Agora, aliás, eu quero fazer um elogio aqui aos dois aqui nessa questão de educação. Eu coloquei hoje a pessoa que eu mais amo, é o meu bisneto de 10 anos. Eu coloquei na escola que vai ser inaugurada agora. Para mim era seu tetraneto. Para ter um bisneto. Tem tretaneto, não? Treta. Tataraneto. Eu coloquei na escola militar. Ele foi selecionado para a escola militar. Pelo amor de Deus. É uma escola que vocês vão ver aqui. Vai Assista com essa criança. Vai ter ordem, que vai ter disciplina, que vai ter ensino, tá certo? Ensino, inclusive, de cidadania. Comandante, quando o doutor Narciso falou sobre a questão da segurança não ser a prioridade, sim a educação, eu concordo plenamente que em tempos normais a educação tem que ser em primeiro lugar, até porque a educação é que vai tirar a gente dessa questão ética, moral e desses princípios que nós tantos almejamos. O problema é que hoje, sem a segurança, não dá para se ter educação. Porque a segurança hoje é necessária dentro da sala de aula, inclusive para resguardar o professor poder da aula. Tem professor hoje que ele não pode dar aula, ele não tem autoridade, porque ele é ameaçado, às vezes, por um aluno. O aluno chega e diz, olha, eu sou irmão de fulano de tal, que é chefe da facção. Se ele tirar uma nota baixa, o professor pode ser agredido, ele é ameaçado. Então, quer dizer, nós temos que restabelecer a questão da segurança, a ordem, para que nós possamos depois reverter novamente a educação como sendo prioridade, a saúde e as outras prioridades. Mas é importante que nós tenhamos essa estabilidade. O Brasil precisa de um presidente. E muito importante aquela situação que o senhor falou. O que está sendo ensinado hoje? Porque também, se for para ser ensinado o que está hoje, essa educação não nos interessa, não para a nossa sociedade. Se o que está sendo ensinado hoje é comunismo, é socialismo, é dança do tchan, da garrafa, essas coisas, não nos interessa. Otimista com a escola, nossa escola militar? Não só sou otimista, como se eu for governador desse estado, nós vamos criar uma escola militar em cada município do nosso estado, e aqui na capital nós vamos ter 5 colégios militares, um em cada regional, por responsabilidade de cada batalhão. Deixa eu chamar o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco, agora tratando só de política local, porque a gente sabe que o PSDB, que os tucanos estão fazendo uma grande confusão dentro da oposição. O deputado Rocha vai tratar desse assunto com a gente daqui a pouquinho. Voltamos já.